Lisboa, novembro de 1946. A chuva caía sobre a cidade com uma paciência antiga. Escorria pelos telhados vermelhos, pelas fachadas pálidas da Baixa, pelas pedras escuras do Chiado, e descia até o Tejo como se quisesse lavar alguma coisa que não podia ser lavada. No terceiro andar de um prédio discreto, perto da Rua do Alecrim, o major Álvaro Seixas acendeu o segundo cigarro da noite e voltou a abrir a pasta sobre a mesa. A capa era cinzenta, sem brasão, sem assinatura visível. Apenas uma etiqueta datilografada, colada torta no canto superior direito. Assunto: ocorrência não esclarecida envolvendo pessoal militar alemão em território europeu. Anexo confidencial. Não arquivar em repartição comum. Seixas leu a primeira página pela quarta vez. Não porque não tivesse entendido. Tinha entendido muito bem. Esse era o problema. 27 mortos, 3 oficiais, 16 soldados, 8 agentes ligados à contra-espionagem alemã. Nenhum ferimento de bala, nenhuma marca de explosão, nenhum sinal de luta, nenhum veneno conhecido encontrado nos exames feitos pelos médicos militares aliados. Os corpos haviam sido encontrados em lugares diferentes, em meses diferentes, em cidades diferentes. Marsella, Gênova, Lyon, um vilarejo nos arredores de Florença, uma casa abandonada nos Alpes italianos. Mas havia sempre alguma coisa em comum. Uma refeição partilhada, um curativo trocado, um café servido, uma mulher vista pouco antes. Seixas passou o dedo pela margem do relatório, onde alguém, em letra pequena e nervosa, escrevera a lápis. Testemunhas mencionam uma mulher morena, sotaque estrangeiro, possivelmente sul-americano. Em 2 depoimentos, foi identificada como brasileira. Ele ficou olhando para essa frase durante algum tempo. Brasileira. A palavra parecia deslocada naquele arquivo, como se tivesse caído ali por engano, vinda de outro clima, de outro mundo, de uma praia quente, de uma língua cantada, de um lugar onde a guerra deveria ter sido apenas notícia de jornal, e não cheiro de carne queimada nas ruas. Mas Seixas sabia que a guerra nunca respeitava a geografia. Ela atravessava oceanos, entrava em navios, subia montanhas, sentava-se à mesa dos outros sem pedir licença. Na pasta havia fotografias, poucas, ruins, algumas tremidas, outras manchadas pela umidade. Homens caídos em cadeiras, em camas estreitas, sobre o chão de pedra. Rostos tranquilos demais para quem morrera de forma violenta. Em uma das imagens, um oficial alemão aparecia sentado à mesa, a cabeça inclinada para a frente, uma das mãos ainda segurando a alça de uma xícara. Ao lado da xícara havia um pires branco. No pires, nada. Nem pó, nem resto, nem sinal. Seixas virou a página. O laudo francês dizia: parada respiratória súbita. O laudo britânico dizia: falência neuromuscular aguda, causa indeterminada. O laudo americano era mais direto: morte por agente desconhecido, provavelmente introduzido em quantidade mínima no organismo. Quantidade mínima. Essa expressão se repetia 3 vezes. O major se levantou, foi até a janela e afastou um pouco a cortina. Lá fora, Lisboa brilhava molhada sob os lampiões. Um bonde passou devagar, rangendo nos trilhos, quase vazio. A cidade parecia neutra, cansada, sobrevivente. Tinha passado a guerra olhando de longe, e ainda assim parecia guardar nos cantos algo que não confessava. Sobre a mesa, a pasta continuava aberta. Seixas voltou, apagou o cigarro no cinzeiro cheio e pegou o último depoimento. Era de um soldado alemão capturado perto de Bolonha, em abril de 1945. O homem se chamava Friedrich Keller, tinha 22 anos, era filho de um padeiro de Hamburgo e perdera 2 dedos da mão esquerda por congelamento. O depoimento fora traduzido do alemão para o inglês, depois do inglês para o português. Mesmo assim, alguma coisa do medo original permanecia entre as frases. Ela não parecia soldado, não parecia espiã, não parecia nada. Era apenas uma mulher. Trouxe café. Falava pouco. Um dos oficiais riu do modo como ela pronunciava certas palavras. Disse que vinha do Brasil.
Depois disso, não lembro de mais nada até acordar sozinho. Seixas pousou a folha. A chuva engrossou contra os vidros. Havia ainda um anexo menor, preso por um clipe enferrujado. Veio de um arquivo alemão recolhido pelos britânicos depois da rendição. Era uma comunicação interna, assinada por um nome ilegível, provavelmente de algum setor da Abwehr, ou do que restara dela no fim da guerra. A tradução dizia: não se recomenda tratar o caso como superstição local. A mulher parece operar sozinha ou com apoio mínimo. A hipótese de treinamento formal não explica satisfatoriamente os métodos empregados. A hipótese de conhecimento tradicional, regional ou familiar deve ser considerada. Conhecimento tradicional. Seixas quase sorriu, mas não sorriu. A guerra tinha levado anos para descobrir aquilo que qualquer velha parteira, qualquer benzedeira, qualquer mulher acostumada a enterrar filhos e salvar vizinhos já sabia. Nem todo poder usa uniforme. Ele fechou a pasta, mas não amarrou o cordão. Ficou sentado, em silêncio, escutando a chuva e o som distante do Tejo. No rodapé da última página, havia outra anotação. Dessa vez em português, escrita por alguém do próprio serviço, talvez um funcionário cansado, talvez um homem que tinha lido demais para uma só noite. A frase era curta. Se for encontrada, não abordar sem testemunhas. Não aceitar comida, bebida, remédio ou auxílio médico. Seixas leu aquilo uma vez, depois outra. Então apagou a luz da mesa. Na escuridão do gabinete, a cidade continuava molhada e quieta. Lá fora, Lisboa parecia dormir. Mas em algum lugar, talvez do outro lado do Atlântico, talvez numa casa simples de Recife, Salvador ou Rio de Janeiro, uma mulher guardava uma agulha, algumas cartas antigas e uma pequena caixa de madeira que ninguém mais sabia abrir. E talvez, naquela mesma hora, enquanto a chuva caía sobre os telhados portugueses, ela estivesse sentada perto de uma janela, costurando alguma coisa branca, com as mãos firmes e a cabeça baixa. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo ainda estivesse acontecendo. O nome dela era Mariana das Dores, mas quase ninguém a chamava assim. Em casa, desde menina, era só Mari. Na rua, podia ser Mariana, Dona Mari, a filha de Celestina, a moça das ervas, a enfermeira do posto, a costureira que fazia ponto miúdo demais para olho comum acompanhar. Os nomes mudavam conforme a necessidade dos outros. Ela não se incomodava. Aprendera cedo que nome é uma coisa que o mundo põe por cima da gente. O que a pessoa é fica embaixo, quase invisível. Nasceu no Recife, numa casa estreita onde o cheiro do mar chegava misturado ao de peixe, café torrado, roupa molhada e querosene. A casa tinha paredes caiadas, quintal pequeno, tanque rachado e uma mangueira que nunca deu manga para todos, mas dava sombra. No inverno, quando a chuva caía pesada, a terra soltava um cheiro antigo, como se algo enterrado ali respirasse. A mãe, Celestina, era parteira. Entrava nas casas de madrugada com uma bolsa de couro gasta, panos limpos, uma tesoura em gaze e uma calma que irritava os homens nervosos. Às vezes voltava antes do sol, com sangue seco na manga. Às vezes voltava no dia seguinte. Às vezes não falava nada, só lavava as mãos no tanque e ficava olhando para o chão, até a casa entender que não devia perguntar. Mariana cresceu vendo a mãe sair quando chamavam. Chamavam com batida na porta, menino correndo, vizinha gritando, homem montado em cavalo emprestado. Celestina nunca perguntava se era longe, perguntava se havia água limpa, se tinham fervido pano, há quanto tempo a dor vinha. Depois pegava a bolsa e ia. Se chovia, ia. Se era noite, ia. Dizia que criança não escolhe boca de quem pede socorro para nascer. Mariana acompanhou a mãe pela primeira vez aos 9 anos. Ficou no canto de uma cozinha quente, segurando uma lamparina, enquanto uma mulher gritava como se estivesse sendo partida ao meio. Celestina trabalhava curvada, a voz baixa, mandando respirar, esperar, empurrar, parar. Mariana tremia tanto que a chama da lamparina dançava. A mãe percebeu sem olhar. Mão firme, Mari, disse. Quem segura a luz não pode ter medo do escuro. Ela nunca esqueceu. Mais tarde, quando já era moça,
entenderia que a mãe não falava apenas da lamparina. Celestina conhecia ervas, raízes, cascas, sementes e folhas que não apareciam em livro nenhum da farmácia. Aprendera com a própria mãe, que aprendera com mulheres negras mais velhas, algumas nascidas já livres, outras ainda filhas de gente que nascera sem liberdade. O conhecimento vinha de muitas bocas e muitos silêncios. Não tinha dono. Passava de mão em mão, de panela em panela, de quintal em quintal. Havia folha para febre, para cólica, para limpar ferida, para fazer dormir. Havia raiz que acalmava coração disparado e casca que segurava sangue. Havia também coisa que Celestina não ensinava na frente de ninguém. Quando Mariana perguntava, a mãe respondia pouco. Isso cura? Depende. Depende de quê? Da dose, da hora, da mão e da intenção. Mariana odiava essas respostas quando criança. Pareciam portas fechadas. Depois descobriu que eram portas, sim, mas não fechadas. Eram portas que só se abriam para quem tivesse paciência. Aos 12 anos, ela já sabia separar folhas boas das folhas comidas por bicho. Sabia que certas plantas deviam ser colhidas antes do sol alto, porque depois perdiam força. Sabia que cheiro denunciava coisa estragada antes do olho. Sabia costurar pele de bicho para treinar ponto. A beleza de uma costura, dizia Celestina, estava em cumprir o serviço sem chamar atenção. O pai de Mariana trabalhava no porto. Chamava-se Joaquim, tinha mãos grandes e riso fácil. Morreu quando ela tinha 13 anos, esmagado entre carga e caminhão. Trouxeram o corpo coberto com lona. Celestina não gritou. Mariana ficou parada na porta, incapaz de entender como um homem tão grande podia ter se tornado silêncio. Depois da morte do pai, a casa apertou. Mariana começou a aceitar costura de fora. Primeiro bainha, remendo, botão. Depois vestido simples, camisa, farda escolar, roupa de batizado. Quem tem mão boa trabalha mais. Ela trabalhava até tarde, enquanto a mãe preparava garrafadas. A agulha ia e vinha. Para Mariana, aquele atrito da linha contra o pano tinha ritmo. Não era música. Era uma forma de manter o mundo unido. O Recife crescia ao redor dela com seus bondes, pregões, mercados, pontes e becos. Mariana andava por esses lugares sem curiosidade excessiva, mas sem medo. Tinha aprendido a observar antes de falar. Observava sapato, mão, respiração. Sapato dizia de onde a pessoa vinha. Mão dizia o que fazia. Respiração dizia o que escondia. Aos 18 anos, conseguiu trabalho como auxiliar no posto de saúde ligado a uma irmandade religiosa. Não era enfermeira formada, não ainda, mas aprendia depressa. Limpava feridas, fervia instrumentos, trocava curativos, anotava nomes, media febre, acalmava mães, avisava médicos quando algo não estava certo. Alguns gostavam dela, outros não gostavam porque ela percebia cedo demais. Havia homens que confundiam estudo com inteligência. Foi no posto que ela ouviu falar da guerra como algo mais próximo que jornal. No começo eram notícias espalhadas, nomes de países que pareciam distantes demais para caber na mesma vida. Polônia, França, Inglaterra, Alemanha. Os homens discutiam política com a segurança dos que não iam sair do lugar. Mariana ouvia enquanto lavava gaze. A guerra parecia doença grave em casa alheia. Dava pena, dava medo, mas ainda não batia à porta. Depois os navios começaram a afundar. A notícia correu pela cidade antes de chegar inteira. Um cargueiro, depois outro. Gente conhecida de alguém, parente de uma vizinha. Um rapaz do porto que comprava pão na mesma padaria. Corpos que o mar devolvia e corpos que o mar guardava. O Atlântico, que para Mariana sempre fora distância e sal, tornou-se uma estrada por onde a morte também sabia viajar. No posto, começaram a aparecer homens feridos em acidentes de apagão, mulheres desmaiadas de susto, crianças repetindo palavras que não entendiam. Submarino, torpedo, eixo, comboio, racionamento. O Brasil, que parecia assistir à guerra pela fresta, foi empurrado para dentro dela. Mariana não se apresentou por heroísmo. Isso ela diria anos depois, quando alguém tentasse organizar sua vida em frases bonitas. Heroísmo era palavra grande demais, limpa demais,
usada quase sempre por quem não precisava limpar sangue depois. Ela se apresentou porque falava um pouco de francês, porque entendia curativos, porque sabia obedecer quando era preciso e desobedecer quando era necessário, porque havia navios no fundo do mar, com homens que poderiam ter sido seu pai, seus vizinhos, seus irmãos. E porque, numa tarde de agosto, Celestina olhou para ela e disse: "Você já decidiu, só está esperando eu perceber." Mariana estava com 26 anos. Tinha o corpo magro, os cabelos escuros presos de modo prático, os olhos atentos. Falava baixo, andava sem pressa, ria pouco. Guardava dinheiro numa lata de biscoito, cartas do pai num embrulho de pano e a tesoura de Celestina numa caixa de madeira. A caixa era pequena, feita por Joaquim quando ela ainda era criança. Dentro, Mariana guardava agulhas, linhas, um dedal amassado, uma lâmina fina, 2 frascos vazios e sementes secas que a mãe lhe dera sem explicação completa. Na véspera de sua partida para o treinamento, Celestina chamou a filha para o quintal. O sol já tinha baixado. A mãe estava mais velha, mas as mãos continuavam firmes. Celestina pôs sobre a mesa 3 pequenos embrulhos. Um tinha casca seca, outro, folhas miúdas. O terceiro, um pó escuro dentro de vidro fechado. Mariana olhou para os objetos e depois para a mãe. Para quê? Para lembrar que o mundo não fica menos perigoso quando a gente atravessa o mar. Isso é remédio? Celestina demorou a responder. Pode ser. E se não for? Então é outra coisa. A mãe explicou o uso da casca para febres resistentes. Falou das folhas que acalmavam tremores, se usadas pouco, e derrubavam um homem por horas, se usadas demais. O terceiro vidro ela não abriu. Encostou o dedo na tampa. Esse você não usa para curar. Mariana ficou em silêncio. Celestina continuou. Tem coisa que uma mulher aprende e reza para nunca precisar saber. Mas rezar não garante nada. Guerra menos ainda. A noite caiu devagar. Mariana pensou no mar, nos navios afundados, em homens falando línguas que ela ainda não conhecia, em cidades frias que talvez a esperassem sem saber seu nome. Eu não sou assassina, disse. Celestina a olhou com cansaço e ternura. Eu também não. Foi tudo. Nenhuma das duas precisava completar. Nos meses seguintes, Mariana treinou com outras mulheres e homens que seriam enviados para longe. Aprendeu procedimentos militares, hierarquia, sinais, disciplina, a reconhecer insígnia, a dormir com barulho, a acordar antes do chamado. Chamavam-na de pernambucana, de morena, de enfermeirinha, de feiticeira quando um chá dela fazia passar enjoo. Ela deixava. Não valia a pena corrigir todo mundo. Em Santos, antes do embarque, viu o mar de outro jeito. Não era o mar do Recife, conhecido, quente, cheio de infância. Era um mar enorme, metálico, cheio de navios, ordens, caixotes, soldados tentando parecer tranquilos, mulheres acenando lenços. Mariana ficou afastada, segurando a pequena mala com uma mão e a caixa de madeira com a outra. Na mala havia roupas, documentos, uma fotografia da mãe, linhas, panos, o mínimo. Na caixa havia o que não entrava em documento nenhum. Celestina não fora ao porto. Despedira-se em casa. Na manhã em que Mariana saiu, a mãe a abraçou sem chorar. Cheirava a sabão, ervas e fumaça. Depois segurou o rosto da filha entre as mãos e disse apenas: "Volte sendo você." Não disse volte viva, não disse volte limpa, não disse volte boa. Disse volte sendo você, como se soubesse que a guerra podia devolver uma pessoa respirando e ainda assim tomar dela o centro. No navio, Mariana encostou-se à amurada e viu o Brasil afastar-se aos poucos. Primeiro as pessoas viraram manchas, depois o porto virou linha, depois a terra ficou baixa, quase nada, uma presença verde e marrom que o horizonte começou a engolir. O vento puxava seu cabelo solto e ela segurou a caixa contra o peito. Pensou na mãe, na mangueira, no tanque rachado, no posto de saúde, nos partos de madrugada, nas folhas secando à sombra, no pai coberto por lona, nos navios mortos no fundo do Atlântico. Talvez tudo o que uma pessoa aprende um dia
se reúna dentro dela para um único momento. Mariana olhou para a água escura. Não sabia ainda o nome das cidades por onde passaria, nem os rostos dos homens que encontraria, nem as casas onde entraria com curativos, café, linha e silêncio. Não sabia que, meses depois, em algum vilarejo europeu, um oficial alemão riria do seu sotaque antes de morrer. Não sabia que seu nome apareceria em papéis secretos, incompleto, quase apagado. Sabia apenas que estava indo, e que levava consigo o Recife inteiro, dobrado pequeno dentro de uma caixa de madeira. O navio deixou Santos numa manhã sem beleza. Não havia sol aberto, nem céu de despedida, nem mar azul de cartão postal. Havia uma claridade opaca sobre os guindastes, os armazéns, os caminhões militares e os rostos de gente que tentava sorrir sem conseguir. O porto parecia coberto por uma camada fina de cinza, embora nada queimasse ali. Talvez fosse apenas o medo, que às vezes se deposita sobre as coisas como poeira. Mariana ficou perto da amurada, com a mala pequena aos pés e a caixa de madeira presa entre as mãos. Não acenava. Não havia para quem acenar. Celestina tinha ficado no Recife, porque certas despedidas não suportam plateia. Ainda assim, Mariana procurou no cais um rosto conhecido, por hábito ou fraqueza. Viu mães, noivas, irmãos, crianças erguidas nos braços. Viu um homem tirar o chapéu e ficar com ele contra o peito, enquanto o navio começava a se afastar. Viu uma mulher correr alguns passos, tropeçar, levantar a mão e parar. Depois os rostos viraram manchas. Depois as manchas viraram movimento. Depois o Brasil começou a recuar. Um soldado ao lado dela, muito jovem, talvez 19 anos, fez o sinal da cruz e murmurou alguma coisa. Tinha sardas no nariz e o queixo ainda de menino. Mariana não perguntou o nome. Aprendera que nos primeiros dias de viagem, as pessoas davam nomes com facilidade demais, como quem oferece uma garantia contra o desaparecimento. Ela preferia esperar. Nome verdadeiro só assentava depois que o medo passava da garganta para o estômago. O navio seguia escoltado, mas ninguém dizia a palavra perigo em voz alta. Falavam em rota, formação, procedimento, disciplina. Falavam em comboio. Falavam em luzes apagadas à noite. Falavam em não fumar nos convéses depois de certa hora. Falavam em manter coletes à mão. Mas a palavra submarino caminhava entre todos, sem precisar ser chamada. À noite, o Atlântico se tornava uma coisa preta e sem fim. As luzes eram controladas, cobertas, escondidas. O mundo se reduzia ao ruído das máquinas, ao ranger do casco, ao cheiro de óleo, suor, metal e comida requentada. Alguns homens vomitavam no primeiro dia, outros no segundo. Os que riam dos primeiros acabavam apoiados nos mesmos corrimãos. Mariana preparou infusões simples com pouco que podia usar: gengibre seco, hortelã, casca amarga. Não prometia cura. Dava a caneca e dizia: beba devagar. Isso bastava para que a chamassem. Primeiro vieram pedir chá para enjoo. Depois, linha para costurar botão. Depois, ajuda com bolha no pé. Depois, alguém apareceu com febre baixa, outro com crise de nervos, outro com saudade tão bruta que parecia doença de verdade. Mariana atendia como podia. No navio não havia quintal, nem fogão de barro, nem o silêncio do posto. Havia beliches estreitos, corredores cheios, ordens atravessadas, cheiro de gente confinada e um mar que lembrava a todos que a terra era apenas uma exceção. Mesmo assim, suas mãos encontravam trabalho. Lavavam, dobravam, costuravam, amarravam gaze, seguravam pulso, verificavam respiração. Às vezes, quando ninguém precisava dela, ela se sentava em algum canto permitido e remendava panos. A agulha entrava e saía do tecido com a mesma paciência de antes. Um cabo chamado Firmino, que dizia conhecer o mundo porque trabalhara 3 meses num navio mercante antes de ser convocado, perguntou uma tarde se era verdade que no Recife mulher aprendia a matar com folha. Mariana levantou os olhos do curativo que fazia no calcanhar de um soldado. Quem disse isso? Ouvi dizer. Ouviu errado. Firmino riu, mas não insistiu.
Havia no jeito dela uma parede baixa, sem grosseria, porém suficiente para impedir passagem. Alguns confundiam isso com timidez, outros com orgulho. Ela deixava. Era útil ser mal interpretada quando a interpretação não atrapalhava. No quarto dia, o mar piorou. O navio subia e descia como se respirasse mal. Panelas caíram na cozinha, um homem quebrou o nariz ao bater contra uma porta, outro chorou chamando pela mãe no beliche de cima. Mariana atravessou corredores segurando-se onde podia, com o estojo médico preso ao corpo. Quando chegou ao homem do nariz quebrado, havia sangue demais para ferimento pequeno. Ele tentava rir, envergonhado, e engolia sangue. "Fica quieto", ela disse. "Não foi nada." "Então fica quieto por nada." Ele obedeceu. Enquanto limpava o rosto dele, Mariana percebeu que suas mãos não tremiam. Aquilo a surpreendeu menos do que deveria. Talvez Celestina tivesse razão. Quem segura a luz não pode ter medo do escuro. Talvez a frase tivesse entrado nela tão fundo que no momento em que o escuro apareceu de verdade, o corpo apenas se lembrou. O comboio cruzou o Atlântico com notícias fragmentadas. Um alarme tocou numa madrugada sem explicação clara. Homens saltaram dos beliches, alguns ainda sem botas, outros com capacete torto, todos tentando parecer treinados. Mariana ficou no posto indicado, colete ajustado, caixa de madeira junto à mala, o coração batendo forte e o rosto imóvel. Nada aconteceu. Ou alguma coisa aconteceu longe o bastante para que eles não vissem. Depois de 1 hora, mandaram todos voltar. Ninguém dormiu direito. Na manhã seguinte, homens que haviam rido do alarme apareceram com mãos feridas e olhos fundos. Mariana limpou cortes, passou pomada, enrolou gaze. Não perguntou quem tinha chorado, nem quem tinha rezado. O medo, quando confessado pelo corpo, não precisava ser denunciado pela boca. Quando avistaram terra, ninguém acreditou de imediato. Havia uma linha ao longe, cinza e baixa. Não era ainda a Europa como os mapas mostravam. Era apenas uma interrupção no mar. Mesmo assim, os homens se juntaram onde podiam, esticando o pescoço, falando todos ao mesmo tempo. Alguns fizeram piadas, outros ficaram sérios. Mariana olhou em silêncio. A primeira coisa que sentiu não foi alegria. Foi frio. Não o frio do vento apenas, mas um frio que parecia vir das próprias coisas. Do céu baixo, da água escura, das construções distantes, da forma como os oficiais estrangeiros aguardavam no porto com casacos pesados e rostos fechados. A Europa tinha cheiro de carvão molhado, peixe velho, fumaça, pedra e roupa guardada. Nada ali lembrava o Recife. Nem mesmo a tristeza, que no Brasil parecia quente, barulhenta, cheia de vozes. Ali a tristeza era úmida e contida. Desembarcaram em uma zona portuária controlada pelos aliados, com ordens em inglês, português, italiano e francês mal pronunciado. Mariana pisou no cais carregando a mala e a caixa. Sentiu o chão firme com uma desconfiança quase infantil. O corpo ainda guardava o balanço do navio. A terra parecia mover-se um pouco. Um oficial brasileiro lia nomes em voz alta. Caminhões esperavam. Havia caixas de suprimentos, ambulâncias, soldados britânicos fumando, americanos mascando goma e italianos com o olhar de quem já vira exércitos demais atravessarem suas ruas. Um menino magro, descalço apesar do frio, observou a caixa de madeira nas mãos dela. Mariana olhou para os pés dele. Ninguém disse nada. Nas semanas seguintes, a guerra deixou de ser palavra e virou rotina. O contingente brasileiro foi distribuído, treinado de novo, reorganizado, empurrado para dentro de uma máquina maior, feita de mapas, comandos, siglas, línguas estrangeiras e necessidades urgentes. Mariana foi designada para apoio médico e ligação com civis em áreas onde o português, o francês e um pouco de italiano misturado podiam servir para alguma coisa. Seu francês vinha das freiras e de livros antigos. Seu italiano vinha do ouvido e da necessidade. O que faltava em gramática, ela compensava com atenção. Os primeiros feridos que viu na Europa não eram soldados, eram civis. Uma mulher com queimaduras no braço, causadas por fogareiro improvisado. Um velho com tosse profunda demais.
2 crianças com piolhos, febre e fome. Uma moça que tremia sem parar, embora não estivesse ferida em parte alguma. Mariana entendeu depressa que a guerra, antes de matar, gastava as pessoas por dentro. Tornava todos menores, afinava pulsos, apagava dentes, endurecia olhos, roubava o sono. A guerra era também uma costureira, pensou certa vez, só que costurava errado. Juntava medo com fome, frio com humilhação, espera com luto. Ela escrevia para Celestina quando podia. Não contava tudo. Dizia que estava bem, que o frio era grande, que os homens reclamavam da comida, que alguns italianos sorriam quando ouviam português, porque parecia uma língua parente, meio distante, meio reconhecível. Dizia que havia igrejas antigas, pedras antigas, oliveiras antigas. Não dizia que muitas casas não tinham telhado. Não dizia que vira uma menina tentando acordar a mãe morta. Não dizia que o cheiro de carne queimada entrava no cabelo e ficava. Celestina respondia com poucas páginas, letra firme, notícias do bairro e uma frase que Mariana leu muitas vezes. Não deixe que a pressa dos homens faça suas mãos esquecerem o tempo certo. Mariana dobrou a folha e guardou na caixa de madeira. O tempo certo. Na Europa, tudo parecia acontecer cedo ou tarde demais. Ambulâncias chegavam tarde, ordens vinham cedo, notícias chegavam partidas, homens jovens envelheciam em uma semana, vilarejos mudavam de dono em uma noite. O que ontem era seguro, hoje tinha minas. O que ontem era estrada, hoje era alvo. Mesmo assim, certas coisas permaneciam. A água precisava ferver. Ferida precisava limpar de dentro para fora. Febre precisava ser observada. Agulha precisava entrar com o ângulo correto. Medo precisava ser tratado sem humilhar quem o sentia. Aos poucos, Mariana se tornou conhecida, não por bravura ruidosa, mas por eficácia. Se faltava gaze, achava pano. Se faltava álcool, improvisava limpeza. Se um paciente delirava, segurava-o pela voz antes que fosse preciso amarrá-lo. Tinha paciência de gente que aprendeu com parto. Numa noite de frio, Mariana abriu a caixa de madeira pela primeira vez desde o desembarque. Não usou nada, apenas verificou. As agulhas estavam no estojo, a tesoura embrulhada, os frascos intactos, as sementes secas. O pequeno vidro escuro que Celestina lhe dera continuava fechado, envolvido em pano, como se ainda pertencesse ao quintal do Recife, e não àquela mesa instável numa casa europeia sem janelas inteiras. Mariana ficou olhando para ele por algum tempo. Depois fechou a caixa. Lá fora, a montanha era uma sombra enorme contra o céu. O frio entrava por frestas que ninguém conseguia tapar. Em algum lugar distante, a artilharia soava como trovão sem chuva. Homens dormiam vestidos. Uma criança tossia no quarto ao lado. O mundo parecia reduzido a isso. Frio, ruído, espera, respiração. Ela se deitou sem tirar completamente as botas. Antes de dormir, pensou em Celestina, no tanque rachado, na mangueira, no mar quente do Recife. Pensou que talvez a mãe tivesse errado em uma coisa. A guerra não fazia uma pessoa esquecer quem era. Fazia pior. Aproximava a pessoa de si mesma até não haver mais distância possível. E quando não havia distância, restavam apenas as mãos. As mãos de Mariana permaneciam firmes. A primeira vez que Mariana viu o inimigo de perto, ele estava pedindo água. Não parecia monstro. Isso foi o que mais a incomodou depois. Tinha barba por fazer, botas sujas de lama e uma ferida mal fechada na mão direita. A pistola ficava à mostra, como um animal preso por corrente curta. Falava italiano com dureza, pisando em cada palavra como quem atravessa terreno alheio sem querer sujar a sola. A aldeia se chamava San Vittore. Era pequena, encostada numa estrada secundária entre colinas frias, com casas de pedra, uma igreja baixa, um poço antigo e oliveiras retorcidas que pareciam mais velhas que qualquer exército. Os aliados haviam passado por ali semanas antes, depois recuado. Os alemães vinham e iam como febre, deixando marcas de pneus, galinhas desaparecidas e silêncio. Mariana chegara ao meio-dia, com 2 soldados brasileiros, um motorista americano
e uma ambulância que tossia nas subidas. A ordem era simples: retirar uma mulher ferida, levar remédio, verificar se havia civis escondidos nas adegas e voltar antes do escurecer. Simples no papel. No papel, tudo cabia em uma linha. Na estrada, a linha se quebrava a cada curva. A mulher ferida chamava-se Lucia. Tinha uma lasca de madeira enfiada na coxa desde o bombardeio de 3 dias antes. A ferida cheirava mal, e o marido repetia que ela ficaria boa porque precisava ficar. Mariana não respondeu. Ela limpou a ferida na cozinha, sobre uma mesa coberta por pano fervido. Lúcia mordia um pedaço de couro para não gritar. Uma menina de tranças segurava a lamparina com as 2 mãos. A chama tremia menos que a criança. Mão firme, Mariana disse em português, sem pensar. A menina não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Endireitou os braços. Quando Mariana terminou, o sol já tocava as colinas. O motorista americano apareceu na porta e disse que precisavam ir. Mariana olhou para Lúcia. A febre ainda era alta. Transportá-la naquele momento podia matá-la. Deixá-la também podia. Essa era uma das crueldades da guerra. Oferecia escolhas e depois sujava todas. Ela decidiu ficar mais 1 hora. Ficaram 2. Foi quando os alemães entraram na aldeia. Não houve tiro. Primeiro veio o som dos motores, distante e irregular, subindo pela estrada como trovão pequeno. Depois os cães começaram a latir. Mariana estava no poço, enchendo uma bacia, quando viu o primeiro caminhão dobrar a curva e parar diante da igreja. 3 soldados saltaram antes mesmo de o motor morrer. Um deles apontou a arma para um velho que não se mexia rápido o bastante. Firmino apareceu atrás dela. Dona Mariana. Ela não gostou do jeito como ele disse seu nome. Baixo demais, com medo demais. Leve os outros para a adega, ela falou. E a senhora? Eu já vou. Ele quis discutir, mas ela olhou para ele uma vez, só uma, e o rapaz obedeceu. Mariana voltou para a casa de Lúcia pela lateral, carregando a bacia como se fosse apenas uma mulher ocupada com doença, não uma integrante de uma unidade aliada, presa atrás de uma porta errada. Tirou a braçadeira com a cruz, dobrou-a e escondeu-a no bolso interno. O uniforme, coberto pelo casaco escuro que uma italiana lhe emprestara, parecia roupa comum, se ninguém olhasse muito. A caixa de madeira estava sob a mesa. Os alemães foram de casa em casa. Batiam, esperavam meio segundo e entravam. A formalidade servia apenas para ofender melhor. Mariana ouvia vozes, botas, ordens, o choro curto de uma criança abafado pela mão da mãe. O frio entrou antes deles, quando a porta da cozinha se abriu. E então apareceu o homem que pediu água. Depois ela saberia o nome pelo relatório. Oberleutnant Matthias Vogel. Naquele momento era apenas um homem alto, de olhos claros, com uma ferida na mão e o tipo de cansaço que não amolece ninguém, só torna a crueldade mais prática. Vogel olhou para Lúcia, para o marido, para a menina com a lamparina, para Mariana. Parou nela um pouco mais. Você não é daqui, disse em italiano. Não. De onde? Do Brasil. Ele repetiu a palavra como se fosse uma fruta desconhecida. Um dos soldados riu. Está longe de casa. Todos estamos. A resposta saiu antes que ela decidisse se devia dizê-la. Vogel não sorriu. Aproximou-se da mesa, examinou os panos limpos, os instrumentos, as gases. Mariana sentiu o coração bater mais forte, mas suas mãos continuaram quietas dentro da bacia. Enfermeira? Ajudo com feridos. De quem? De quem sangra. Dessa vez ele sorriu, não por humor. Água. Mariana pegou uma caneca de metal, encheu da bacia e entregou. Ele não bebeu imediatamente. Beba primeiro. Ela bebeu. A água estava fria, com gosto de pedra e ferrugem. Entregou de volta. Vogel bebeu metade sem tirar os olhos dela. Depois estendeu a mão ferida. Faça o curativo. A pele entre o polegar e o indicador estava inflamada, aberta por corte irregular. Mariana observou as unhas limpas demais para aquela estrada, o anel fino no dedo.
a maneira como os outros soldados esperavam sua reação. Ele era obedecido sem esforço, o pior tipo. A pinça entrou um pouco fundo demais. Vogel contraiu a mandíbula, mas não puxou a mão. Mariana pediu desculpas sem levantar a cabeça. Naquele instante, do lado de fora, houve um grito. Um homem. Depois uma ordem curta em alemão. Depois o som seco de coronha batendo em carne. A menina soltou um gemido. Lúcia tentou se levantar e quase desmaiou. Vogel nem virou o rosto. Mariana compreendeu algo ali, não pelo grito, mas pela ausência de reação. A patrulha não estava apenas passando, procurava alguma coisa. Talvez comida, talvez partisanos, talvez um motivo. E se não encontrasse, inventaria. O curativo terminou. Ela enrolou a faixa com ponto firme e prendeu sem alfinete. Vogel mexeu os dedos. Bom trabalho. Ele se levantou. Seus olhos pararam na caixa de madeira sob a mesa. O que há ali? Agulhas, linha, tesoura. Abra. Mariana se agachou devagar. Por cima havia o que devia haver. Agulhas, linha, dedal, tesoura, botões, retalhos, gaze. Coisas de mulher. Coisas tão comuns que homens armados quase sempre olhavam sem ver. Na praça, os soldados reuniram os moradores antes do anoitecer. Mariana foi levada junto, conduzida pela presença das armas. Firmino, os dois brasileiros e o motorista americano continuavam escondidos na adega da casa vizinha. Se fossem descobertos, não haveria conversa. Vogel falou em italiano suficiente para ser entendido. Procuravam dois homens que haviam atacado uma patrulha alemã na Estrada do Norte. Quem escondesse combatentes seria fuzilado. Quem ajudasse estrangeiros seria fuzilado. Quem mentisse seria fuzilado. Um velho padeiro disse que não havia ninguém. Vogel mandou trazê-lo para a frente. Mariana viu antes de acontecer. Não por dom, não por mistério. Apenas porque o corpo dos homens muda quando eles decidem bater. O soldado de rosto vazio acertou o velho na boca com a coronha. Ele caiu de lado, cuspindo sangue e um dente. Ninguém se moveu. Vogel apontou para 3 homens. O padeiro caído, um pastor manco e o marido de Lúcia. Seriam mantidos até o amanhecer. Se os homens procurados não aparecessem, a aldeia aprenderia a contar melhor seus mortos. Foi nesse momento que Mariana soube. Não decidiu ainda o que faria. Decisão é palavra limpa, organizada. O que aconteceu nela foi mais antigo. Uma linha interna se esticou até não poder mais. Eles entraram em uma casa, pensou Mariana. Não na sua, não no Recife. Mas casa, naquele instante, deixou de ser parede conhecida. Casa era onde alguém ferido respirava sob seus cuidados. Casa era qualquer lugar em que uma pessoa indefesa esperava que outra não desviasse os olhos. À noite, os alemães ocuparam a escola. O marido de Lúcia, o pastor e o padeiro ficaram presos no depósito, vigiados por 2 homens. Vogel abriu um mapa sobre a mesa do professor e deixou a mão ferida repousar ao lado das linhas vermelhas. Mariana voltou à cozinha com permissão, porque Lúcia ardia em febre. Ela tratou a mulher, deu água em pequenos goles, deixou a menina sentada perto da mãe. Depois pegou a caixa de madeira. No fundo, sob a camada falsa de retalhos, havia o pequeno vidro escuro. Mariana não o abriu de imediato. Ficou olhando para ele. O conteúdo era pouco, quase nada. Um pó preparado por Celestina, a partir de sementes que, em dose pequena, derrubavam dor como sono. Em dose errada, derrubavam o corpo inteiro e apagavam a respiração. Curava em uma mão, matava em outra. Ou talvez a mão fosse a mesma, e o mundo é que mudasse o nome do gesto. Não seria na comida. Vogel já desconfiava. Não seria na água. Ele mandaria alguém beber antes. Homens como ele acreditavam conhecer todas as formas de ameaça, porque conheciam as formas que eles mesmos usariam. Ela pensou na ferida da mão. Pensou no curativo que precisaria ser trocado. Pensou nos soldados com bolhas nos pés, cortes de estrada, orgulho e cansaço. Pensou nas agulhas. Pensou no modo como homens armados baixavam a guarda diante de uma mulher que servia, costurava, limpava, pedia licença. Coisas de mulher.
coisas que eles olhavam sem ver. Antes da meia-noite, Mariana foi à escola levando uma bacia, panos, uma garrafa de água quente e café. O cheiro atravessou a sala antes dela. Alguns soldados levantaram a cabeça. Vogel estava sentado à mesa do professor, examinando o mapa. A brasileira. Seu curativo vai fechar errado se ficar sujo. Preocupada comigo? Com infecção. Ela não escolhe lado. Ele achou graça. Essa foi a primeira porta aberta. Mariana trocou o curativo de Vogel diante de todos, sem pressa. Limpou, aplicou pomada, enrolou gaze. No final, quando prendeu a faixa, a ponta da agulha tocou sua pele uma única vez, junto à dobra do polegar. Um toque menor que mordida de mosquito. Ele não reagiu. Ela também não. Depois atendeu o jovem soldado com bolha no calcanhar, outro com corte na orelha, outro que reclamava de dor nas costas. Nem todos receberam o mesmo gesto. Nem todos precisavam. A medida não estava apenas no pó, mas na escolha. Mariana serviu café por último. Bebeu antes, sem ser mandada. Apenas ergueu a xícara e tomou um gole. Era importante que parecesse natural. Era importante que tudo fosse pequeno. Na guerra, os grandes gestos chamavam tiros. Os pequenos atravessavam a noite. Quando saiu da escola, o céu estava claro de estrelas, frio como lâmina. Firmino a esperava na sombra entre duas casas. Dona Mariana, o que a senhora fez? Nada no rosto dele dizia acusação, só medo. Medo dela também, talvez. Cuide para que ninguém saia da adega antes do amanhecer, ela disse. Mas o que foi que a senhora fez? Mariana olhou para a escola. Lá dentro havia luz, vozes, mapas, armas apoiadas nas paredes, homens que decidiam quem viveria até de manhã. Depois olhou para a casa de Lúcia, onde uma mulher queimava em febre e uma menina segurava o sono com os olhos abertos. Troquei curativos, respondeu. Firmino não insistiu. A manhã chegou sem pressa, como se não quisesse entrar em San Vittore. Primeiro, veio uma claridade fraca por trás das colinas. Depois, o contorno das oliveiras. Depois, o frio ganhando cor nas pedras. Mariana ouviu os galos tarde, porque passara a noite inteira sentada ao lado de Lúcia, contando respirações. A febre da mulher cedeu antes do amanhecer. Não muito. A menina de tranças dormira no chão, com uma das mãos presa à saia da mãe. Mariana cobriu seus pés sem acordá-la. Lá fora, a aldeia ainda não sabia o que tinha acontecido. Sabia apenas que os alemães estavam quietos demais. O cachorro que rondava a igreja não latia. As galinhas não fugiam. Não havia botas atravessando a praça, nem ordens, nem motor aquecendo. Firmino apareceu na porta da cozinha quando a luz já tocava a parede. Seu rosto estava pálido. Dona Mariana. Ela olhou para ele e soube que ele tinha visto. Quantos? Ele abriu a boca, fechou, engoliu seco. Quase todos. Quase. Essa palavra ficou no ar. Mariana levantou-se devagar. Sentiu o corpo pesado, não de cansaço apenas, mas de alguma coisa mais funda. As mãos continuavam firmes. Isso a irritou por um instante. Depois lembrou que mão trêmula não devolveria ninguém ao mundo. Foi até a praça. A escola estava aberta. Dentro, as carteiras tinham sido afastadas para dar lugar a camas improvisadas, mapas, mochilas, caixas de munição. O cheiro era de café frio, couro molhado, fumaça e corpo parado. Vogel continuava sentado à mesa do professor, a cabeça inclinada para o lado, os olhos entreabertos, a mão enfaixada repousando sobre o mapa. Parecia dormir sobre alguma fronteira que ele mesmo havia desenhado. Mariana parou diante dele por alguns segundos. Havia uma pequena marca escura perto da dobra do polegar, quase invisível. Perto da parede, 2 soldados estavam caídos como quem escorregou no sono. Na outra sala, o jovem da bolha no calcanhar jazia de lado, os pés ainda sem botas. Não houve luta. Essa era a parte mais terrível. Quando há gritos, tiros, cadeiras quebradas, sangue espalhado, o mundo entende. Mas aqueles homens tinham morrido quase em ordem, cada um dentro do próprio corpo, sem conseguir transformá-lo em arma. A guerra lhes dera fuzis
mapas e patentes. Nada disso ajudou quando o ar deixou de entrar. Os 3 prisioneiros ainda estavam vivos no depósito. O marido de Lúcia, o pastor Manco e o velho padeiro olharam para Mariana quando ela abriu a porta. Estavam machucados, encolhidos, com a expressão de quem já esperou a morte tempo suficiente para desconfiar da vida. "Acabou?" perguntou o padeiro, a voz partida. Mariana não respondeu logo. "Por enquanto." A aldeia começou a sair das casas em pedaços. Primeiro uma janela, depois uma porta, depois uma mulher com avental. Ninguém correu até os alemães. Ninguém comemorou. A alegria, quando vem perto demais da morte, parece indecente. Foi uma velha italiana quem perguntou o que todos queriam saber. Quem fez isso? A pergunta não foi dirigida a Mariana. Foi lançada à praça, aos corpos, à guerra. Mesmo assim, alguns olhos pararam nela. Mariana olhou para Vogel uma última vez. "Eles passaram mal durante a noite", disse em italiano. "Talvez comida estragada, talvez doença, não sei." Era uma mentira pequena demais para cobrir tanto silêncio. Mas às vezes as mentiras não servem para enganar. Servem para dar às pessoas uma superfície sobre a qual possam continuar vivendo. Então ouviram um som. Vinha da estrada baixa, atrás da escola. Um ruído curto, irregular. Pedra rolando. Depois respiração. Depois um gemido tão fraco que quase se confundiu com o vento. Firmino ergueu o fuzil. Mariana levantou a mão para que ele não atirasse. O homem apareceu entre 2 oliveiras, tropeçando. Era jovem. Muito jovem. O capacete estava perdido. O cabelo louro grudado à testa. O casaco aberto. Um lado do rosto sujo de terra. Caminhava como quem ainda não descobriu que está de pé. A arma pendia de sua mão direita, inútil, quase esquecida. Quando viu os corpos na praça, parou. Seu rosto mudou de uma vez. Primeiro era medo. Depois foi não compreensão. Depois outra coisa, maior que medo, mais parecida com o momento em que uma criança entende que o adulto não vai acordar. Ele largou o fuzil. Ninguém se mexeu. O soldado deu um passo, outro, olhando para os companheiros mortos. Chamou um nome em alemão. Depois outro. A voz saiu fina, rasgada, ridiculamente jovem. Ninguém respondeu. Ele se aproximou de Vogel e tocou seu ombro. O corpo inclinou-se mais um pouco. O rapaz recuou como se tivesse encostado em fogo. Mariana não conhecia seu nome. Mais tarde, nos papéis, ele apareceria como Jacob Heiner, 19 anos, natural de Lübeck. Naquela noite, por estar com dor de barriga e febre leve, não bebera café. Vogel o mandara ficar no caminhão de trás. Jacob dormira encostado em sacos de farinha roubados, acordara antes do amanhecer com frio e encontrara um mundo onde todos os seus superiores tinham se tornado objetos. Ele olhou para os aldeões, depois para Mariana. Reconheceu-a. O reconhecimento passou pelo rosto dele como lâmina. A brasileira, a mulher do curativo, a que havia andado entre eles com bacia, panos e café, a que bebera antes de servir, a que não parecia perigosa porque o perigo para ele, até aquela noite, tinha rosto masculino, arma visível, grito, explosão. Jacob falou em alemão, rápido demais. Ninguém respondeu. Ele repetiu, mais alto. Apontou para Vogel, para os outros, para a própria garganta. Queria uma explicação. Queria saber que batalha era aquela em que os mortos não tinham sangue. Diante dele havia apenas uma aldeia faminta e uma mulher morena com as mangas arregaçadas. Mariana deu um passo na direção dele. Firmino sussurrou, "Não chegue perto." Ela continuou. Jacob ergueu a arma do chão com um movimento brusco, mas não conseguiu apontá-la direito. A boca do fuzil tremia. Os aldeões recuaram. Mariana parou a 3 metros dele. "Calma", disse em italiano. Ele não entendeu. Jacob virou o fuzil para Firmino, depois de volta para Mariana. Estava chorando sem perceber. Lágrimas limpas cortavam a sujeira do rosto. A mão dele tremia tanto que o dedo batia contra o gatilho. Mariana viu a distância, o ângulo, o perigo. Viu também que não estava olhando para um soldado inteiro. Estava olhando para o que sobrava de um rapaz,
quando todos os homens que lhe davam ordens tinham caído ao mesmo tempo. Ela apontou para o chão. Larga! Jacob gritou. Uma frase longa, quebrada, impossível para ela. Mariana não se moveu. A praça inteira parecia prender a respiração. Firmino mantinha o fuzil erguido. Lúcia, febril, observava da porta. Mariana pensou em Celestina. Pensou nas mãos da mãe entrando em casas onde havia dor, sangue e gente gritando. Pensou que às vezes, salvar uma vida exigia aproximar-se do que podia acabar com a sua. Ela deu mais um passo. Jacob recuou, tropeçou, quase caiu. O fuzil apontou para o céu por um segundo. Firmino preparou o tiro. Não, Mariana disse, sem virar o rosto. A palavra saiu em português, mas Firmino entendeu. Ela tirou lentamente do bolso um pedaço de pano branco. Mostrou as mãos vazias. Aproximou-se o suficiente para que Jacob pudesse vê-la não como figura, mas como pessoa. Olhos escuros, cansaço, cabelo solto na nuca, uma pequena mancha de sangue seco na manga. Acabou, ela disse. Ele não compreendeu a palavra. Talvez compreendeu o tom. O fuzil caiu antes dele. Jacob dobrou os joelhos e sentou-se no meio da praça, entre os mortos e os vivos. Cobriu o rosto com as duas mãos. O som que fez não foi choro comum. Era alguma coisa arrancada, um animal pequeno preso dentro do peito. Ninguém se aproximou. Mariana abaixou-se devagar e afastou o fuzil com o pé. Então tocou o ombro de Jacob. Ele se encolheu como se esperasse golpe. Quando percebeu que não vinha, levantou os olhos. Mariana apontou para a casa de Lúcia. Venha. Ele não entendeu. Ela repetiu o gesto. Firmino deu um passo à frente. A senhora vai cuidar dele? Ele é prisioneiro. Ele é alemão. Eu sei. Eles iam matar o homem de Lúcia. Eu sei. Então por quê? Mariana olhou para o rapaz sentado no chão. Jacob parecia menor sem a arma, mais magro, mais perdido. O uniforme agora o cobria como roupa emprestada a um morto que ainda respirava. Porque ele está vivo. Foi só isso. Não era perdão. Mariana não confundia as coisas. Era outra lei, mais antiga que exército. Quem respirava diante dela e não levantava a arma, precisava ser tratado como corpo vivo. Jacob foi levado para a cozinha. Não resistiu. Sentou-se no banco onde, na véspera, Vogel pedira água. Tremia inteiro. Mariana lavou o sangue de seu nariz, verificou pupilas, pulso, respiração. Ele acompanhava cada movimento dela com terror. Quando ela levantou uma agulha para costurar um corte pequeno acima da sobrancelha, ele agarrou seu pulso. Firmino encostou o fuzil nas costas dele. Mariana não puxou a mão. Olhou para Jacob até que ele a visse. Não desviou. Não endureceu. Apenas ficou. Aos poucos, os dedos dele se abriram. Ela costurou o corte com 3 pontos. Jacob não tirou os olhos da agulha. Para ele, naquele instante, toda a noite estava ali. Não nos corpos, não no café, não no mapa sobre a mesa. Na agulha entrando na pele, saindo, entrando de novo. Pequena demais para ser arma, precisa demais para ser inocente. Quando terminou, Mariana cortou a linha. Ele falou em alemão, mais baixo. Não era pergunta agora. Talvez fosse acusação. Talvez fosse súplica. Ela não entendeu as palavras, mas entendeu que ele queria saber se ela tinha matado todos. Mariana enrolou a agulha num pano, guardou-a na caixa de madeira e ficou alguns segundos sem responder. Por fim, Mariana disse em português, devagar: "Eu fiz o que precisava ser feito." Jacob não compreendeu. Talvez fosse melhor assim. Mais tarde, quando os aliados chegaram, encontraram San Vittore em uma calma impossível. Os corpos foram contados, as armas recolhidas, os prisioneiros levados, os relatórios iniciados com palavras que pareciam suficientes e não eram. Intoxicação, causa indeterminada, provável ingestão. Jacob foi colocado na traseira de um caminhão, com as mãos presas e um cobertor sobre os ombros. Antes de partir, procurou Mariana com os olhos. Ela estava perto do poço, lavando uma bacia. Por um instante, os dois se olharam. Não havia ódio claro no rosto dele.
Havia algo mais difícil de carregar, a necessidade de lembrar. Ele lembraria dela, porque não teria como fazer diferente. Lembraria das mãos, da agulha, do café, do modo como ela o impedira de morrer, depois de ter feito morrerem os outros. O caminhão começou a andar. Jacob virou o rosto até onde pôde. Mariana voltou à bacia. A água ficou rosada por um momento, depois clara de novo. Suas mãos ainda eram firmes. Mas, quando ninguém estava olhando, ela apoiou os dedos na borda do poço e fechou os olhos. Não chorou. Ainda não. O capitão Edward Harlan chegou a San Vittore 2 dias depois dos corpos. O jipe parou diante da igreja pouco antes do meio-dia, levantando poeira fria. Harlan desceu primeiro, alto, magro, com uma pasta de couro sob o braço. Atrás dele vieram um sargento americano, 2 soldados brasileiros e um intérprete italiano que parecia não dormir havia uma semana. Mariana estava na cozinha da casa de Lucia, trocando o curativo da perna ferida, quando ouviu o motor. Não levantou de imediato. Terminou de prender a gaze, verificou a temperatura da mulher e lavou os dedos numa bacia. Lucia a observava em silêncio. Vieram por causa deles, disse a italiana. Mariana secou as mãos. Sim. E por causa da senhora. Mariana não respondeu. Na praça, os corpos já tinham sido levados, mas a aldeia continuava organizada ao redor da ausência deles. Havia marcas escuras no chão da escola, uma carteira quebrada, o mapa alemão recolhido pelos aliados e o cheiro persistente de café frio. Harlan entrou na escola primeiro. Observou a sala, as manchas, a mesa onde Vogel fora encontrado, as xícaras empilhadas num canto. Diziam que tinha sido professor antes da guerra, ou advogado. Os boatos mudavam, mas todos concordavam em uma coisa. Ele fazia perguntas como quem já sabia que as respostas mentiam. O sargento abriu a pasta e leu o resumo. 21 mortos no local. 2 morreram depois, durante transporte. Um sobrevivente alemão capturado. Sem ferimentos aparentes. Sem sinais de luta. Café servido antes dos sintomas. 3 prisioneiros civis libertados vivos. Harlan ouviu sem expressão. E a enfermeira? Está aqui. Mariana apareceu na porta antes que mandassem chamá-la. Vinha sem pressa, o casaco escuro sobre o uniforme, a caixa na mão esquerda. Não se apresentou como culpada nem inocente, apenas como alguém cansado que ainda tinha trabalho. Harlan reparou primeiro nas mãos dela, limpas, pequenas, firmes. Mãos de quem conhecia pele, tecido, nó, dor e paciência. Senhora Mariana das Dores? Sim. Capitão Harlan, inteligência aliada. Ele falava inglês. O intérprete começou a traduzir, mas Mariana respondeu antes, em francês. Eu entendo o suficiente. Melhor ainda. Sentaram-se na casa paroquial, onde improvisaram uma sala de interrogatório. Uma mesa, 3 cadeiras, um crucifixo torto na parede. O intérprete ficou do lado de fora, depois de Harlan perceber que Mariana compreendia mais do que deixava aparecer. Um oficial brasileiro, Tenente Alencar, permaneceu no canto. Conhecia Mariana desde o treinamento. Não eram amigos, mas o suficiente para que aquilo parecesse uma traição pequena. Harlan abriu o caderno. Relate o que aconteceu na noite da ocupação. Mariana relatou. A chegada da patrulha alemã, a ferida de Vogel, os 3 civis presos, a febre de Lúcia, a ida à escola para trocar curativos, o café, a manhã, o sobrevivente. Falou de modo simples, sem teatro, sem detalhes desnecessários. Você serviu café aos alemães? Sim. Bebeu antes? Sim. Por quê? Porque eles desconfiavam. De quê? De tudo. E deveriam? Mariana o olhou. Estamos em guerra. Harlan apoiou a caneta no caderno. Você trocou o curativo do Oberleutnant Vogel? Troquei. Usou agulha? Para prender a faixa, para costurar 2 cortes em outros homens, para furar uma bolha no pé de um soldado. Todos morreram? Não sei quais eram todos. Os 3 que você tocou morreram. Capitão, muita gente que eu toco morre.
É uma consequência ruim de trabalhar perto de feridos. Alencar baixou os olhos. Os médicos examinaram os corpos, disse ele. Não encontraram veneno comum. Não encontraram doença. Não encontraram trauma. Encontraram sinais compatíveis com falência respiratória aguda. Mariana escutou sem se mover. Eu sou enfermeira auxiliar, capitão, não médica. Não se faça menor do que é. Dessa vez ela não respondeu. Ele colocou sobre a mesa uma embalagem de pano retirada da caixa dela. Dentro havia ervas secas, cascas, um frasco escuro e sementes que o perito ainda não sabia identificar. Encontramos isso entre seus pertences. São remédios. Todos. Quase tudo é remédio em alguma quantidade. E em outra. Mariana olhou para o frasco escuro. Em outra, deixa de ser. Você sabe preparar substâncias capazes de matar um homem sem deixar marcas visíveis? Eu sei preparar substâncias que acalmam dor, baixam febre, fazem dormir, fazem vomitar, seguram sangue e às vezes salvam alguém até o médico chegar. O resto é consequência. Essa não é uma resposta. É a única que serve. Harlan voltou a abrir o caderno. Você matou aqueles homens? A pergunta ficou como uma lâmina. Eles morreram. Eu perguntei se você os matou. Eu ouvi. E? Eles iam matar 3 homens ao amanhecer. Depois talvez outros. Havia soldados aliados escondidos numa adega. Havia uma mulher com febre que não podia fugir. Havia uma criança segurando lamparina. Havia armas, mapas, ordens. Havia homens que entraram numa aldeia e decidiram que tudo ali lhes pertencia. Isso justifica? Não sei se justifica. Sei que aconteceu. Harlan encostou-se na cadeira. Pela primeira vez, pareceu cansado. Minha função não é escrever filosofia no relatório. Então escreva o que sua função permite. E o que ela permite? Mariana baixou os olhos para as próprias mãos. Que a patrulha alemã morreu por causa indeterminada durante a ocupação de aldeia hostil, após possível contaminação de alimento ou contato com agente local não identificado. Alencar olhou para ela, surpreso. Harlan não. Você já pensou nisso? Capitão, mulher pobre aprende cedo a imaginar o que os homens vão escrever sobre ela. A frase ficou na sala. Vou falar com um sobrevivente. Jacob Rainer estava num depósito guardado por 2 americanos. Tinham-lhe dado cobertor, água e pão. Ele comera pouco. Harlan interrogou-o por quase 1 hora, com o intérprete alemão. Mariana não participou, mas ficou do lado de fora. A porta era fina. Algumas palavras atravessavam. Brasilianerin, café, Nadel, Aletot, a brasileira, o café, a agulha, todos mortos. Jacob repetia sempre o mesmo. Ele não vira Mariana colocar nada nas xícaras. Não vira punhal, frasco, gesto claro. Vira a trocar curativos, servir café, beber primeiro, andar entre eles como se fosse inofensiva. De manhã, todos estavam mortos. Ela o impedira de levar um tiro na praça. Costurara seu rosto. Ele não entendia. Quando saiu do depósito, Harlan trazia no rosto a expressão de um homem que recebeu a confirmação que não podia usar. Ele acredita que foi você, disse. Ele precisa acreditar em alguma coisa. E eu? Também. O capitão caminhou com ela até o poço. Você sabe que há oficiais que aprenderiam por menos. Sei. E outros que a recrutariam. Também sei. Isso já aconteceu antes? Mariana demorou a responder. Pensou no navio afundado, no pai sob a lona, em Celestina dizendo que guerra não respeita quintal, em Vogel rindo da palavra Brasil. Antes de San Vittore, eu era uma pessoa que sabia certas coisas, disse. Depois, sou uma pessoa que usou certas coisas. Não foi o que perguntei. Foi o que posso responder. Harlan ficou algum tempo em silêncio. Você entende o problema? Se eu escrever que uma enfermeira brasileira eliminou uma patrulha alemã inteira com técnicas desconhecidas, vão querer saber como. Vão querer repetir. Vão querer ensinar. Vão querer transformar em procedimento. E se não conseguirem, vão chamar de mentira. Se conseguirem, será pior.
Então não escreva. Se eu não escrever, a história desaparece. Algumas histórias precisam desaparecer por um tempo. E você? Eu não sou história. À tarde, os oficiais reuniram-se na casa paroquial. Mariana ficou do lado de fora, sentada num banco, com a caixa sobre o colo. Não tentava ouvir, mas as vozes subiam. Falavam em disciplina, risco, propaganda, sigilo, mulher brasileira, métodos não convencionais e ausência de prova conclusiva. O médico britânico foi o mais honesto sem querer. Não posso afirmar que houve envenenamento. Posso afirmar que não sei o que houve. Quando terminou, Harlan saiu sozinho. Meu relatório dirá que a patrulha alemã sofreu intoxicação aguda de origem indeterminada durante a ocupação de San Vittore. Dirá que a ação posterior dos moradores e do destacamento brasileiro impediu a execução de civis. Dirá que você prestou assistência médica a feridos aliados, civis e prisioneiros inimigos. Dirá que materiais vegetais encontrados em seus pertences são compatíveis com prática medicinal tradicional, sem evidência suficiente de uso ofensivo. Mariana escutou. Isso é verdade? Harlan soltou uma respiração curta. É uma versão da verdade que não será imediatamente destruída por homens que gostam de versões mais úteis. Ela passou o polegar pela tampa da caixa. Obrigada. Não me agradeça ainda. Haverá perguntas. Talvez chamem você ao comando. Talvez queiram mantê-la longe de civis. Talvez queiram usá-la. E o senhor? Eu quero terminar a guerra com um pouco menos de vergonha do que ela exige. Harlan se levantou. Uma coisa, senhora Mariana. Sim? Se eu tomar café com você algum dia, devo me preocupar? Ela sustentou o olhar dele. Quase sorriu. Depende do que o senhor tiver feito antes. Na manhã seguinte, Mariana recebeu ordem de seguir com a unidade médica para o norte. Núcia chorou quando se despediram. A menina das tranças entregou-lhe um pedaço de pano bordado às pressas, com flores vermelhas que pareciam pequenas feridas abertas. Mariana guardou-o na caixa. Jacob Rainer foi levado em outro caminhão. Antes de partir, cruzou com ela na estrada. Estava de mãos presas, o corte no rosto fechado. Parou por um segundo. Os guardas puxaram seu braço, mas ele ainda conseguiu dizer uma palavra em alemão. Mariana não entendeu. Alencar, que estava perto, traduziu baixo. Ele perguntou por quê. Mariana olhou para Jacob. O rapaz esperava uma resposta que pudesse odiar ou perdoar. Ela não tinha nenhuma dessas para dar. Falou em português, sabendo que ele não compreenderia, porque eles iam começar pela manhã. Jacob ouviu o som da frase sem receber o sentido. Talvez isso tenha sido crueldade, talvez misericórdia. Os caminhões partiram. San Vittore ficou para trás, pequena entre colinas, com suas casas de pedra, sua igreja baixa, seu poço antigo e uma escola onde, por uma noite, a guerra encontrou uma forma de morte que não sabia registrar direito. No jipe, Harlan abriu a pasta e escreveu a primeira linha do relatório. Mariana das Dores, brasileira, auxiliar médica, conhecimento empírico de substâncias vegetais. Parou. Riscou a frase, pensou um pouco e escreveu outra. Durante a ocupação inimiga da aldeia de San Vittore, a referida auxiliar permaneceu no local prestando assistência a civis. Era pouco. Era quase nada. Mas, às vezes, quase nada era a única maneira de salvar o que importava do apetite dos arquivos. O Brasil recebeu Mariana com calor, barulho e uma indiferença que a feriu mais do que ela esperava. No porto, havia bandeiras, discursos, homens abraçando homens, mulheres procurando rostos conhecidos entre uniformes gastos. Havia fotógrafos, jornalistas, oficiais com medalhas no peito. Alguns soldados desceram sorrindo antes mesmo de pisar no cais. Outros choravam sem esconder. Outros olhavam para a multidão como quem não reconhece a própria língua. Mariana desembarcou com a mala pequena, o casaco europeu dobrado sobre o braço e a caixa de madeira presa à mão esquerda. O calor a atingiu primeiro. Entrou pela gola e pelos cabelos. Cheirava a sal, fruta madura, óleo, suor, café. O Brasil não cheirava a ruína. Isso a desorientou. Um repórter tentou falar com ela. Senhorita,
A senhora serviu na Itália? Servi. Viu o combate? Ela olhou para a lente da câmera, depois para o caderno aberto. Vi feridos. Pode contar alguma história? Mariana ficou em silêncio. Atrás do repórter, um soldado sem braço esquerdo ria com a mãe, como se risse para ela não morrer ali mesmo. Não agora, disse. O repórter procurou outro rosto. No Recife, Celestina estava mais magra. Esperava na porta da casa, sem lenço branco, sem grito, sem cena. Apenas de pé, uma mão apoiada no batente, a outra segurando o avental. Quando Mariana dobrou a esquina, a mãe não correu. Mariana também não. Caminharam uma até a outra com a prudência de quem não sabe se o corpo que volta é o mesmo que partiu. Abraçaram-se no meio da rua. Celestina cheirava a sabão de coco, erva seca e fumaça. Mariana fechou os olhos. Durante alguns segundos, o mundo ficou pequeno o bastante para caber naquele cheiro. Você voltou, disse a mãe. Voltei. Celestina segurou o rosto da filha entre as mãos, como fizera antes da partida. Olhou demoradamente, sem procurar cicatriz visível. Voltou sendo você? Mariana não respondeu de imediato. Ao longe, alguém vendia tapioca. Uma criança gritava. Um bonde passou rangendo. A vida fazia questão de continuar sem pedir licença. Voltei com o que sobrou, ela disse. Celestina assentiu, como se aquela fosse uma resposta possível. Nos primeiros dias, a casa pareceu pequena demais e grande demais ao mesmo tempo. Pequena para tudo o que Mariana trazia dentro. Grande porque certos sons que antes a preenchiam, agora pareciam vir de longe. O tanque rachado continuava no quintal. A mangueira continuava dando sombra. A mesa tinha a mesma marca de faca perto da borda. Nada esperara por ela. Isso era justo. Isso era cruel. As vizinhas vieram. Queriam saber da Europa, dos alemães, da neve, dos soldados brasileiros, das cidades antigas, da comida, dos aviões. Mariana respondia pouco. Dizia que fazia frio. Dizia que havia muitas pedras. Dizia que gente com fome se parece em qualquer língua. Quando perguntavam se ela tinha matado alguém, riam antes, para transformar a pergunta em brincadeira. Mariana sorria sem mostrar os dentes. Eu cuidava dos feridos. Era verdade. Não era toda a verdade. As pessoas preferiam verdades que coubessem no tamanho da curiosidade delas. Mariana aprendeu a oferecer essas. A guerra, para quem a esperava em casa, precisava virar história com começo, meio e fim. Para quem voltava, era diferente. A guerra entrava nos objetos, no barulho de uma porta, no cheiro de café queimado, no modo como um homem levantava a voz. Em certas manhãs, Mariana acordava com a certeza de que havia alguém deitado no chão da escola de San Vittore, esperando ar. O posto de saúde a aceitou de volta, primeiro com festa, depois com trabalho. O trabalho foi melhor. Festa exigia rosto, trabalho exigia mãos. Mariana tinha mãos. Voltaram as feridas de facão, as febres, os partos difíceis, as crianças com verminose, as mulheres que chegavam tarde demais, porque ninguém em casa queria chamar ajuda. O Recife não era guerra, mas também sabia sofrer. Mariana redescobriu os corredores do posto, os frascos alinhados, a pia manchada, a mesa de exame. O médico novo tentou explicar a ela coisas que ela já fazia antes de ele saber segurar bisturi. Ela ouvia com educação e corrigia apenas quando a vida de alguém dependia disso. À noite, costurava. No começo eram roupas de vizinha, bainhas, vestidos simples, uniformes escolares. Depois começou a fazer enxovais. A agulha atravessava o tecido e voltava. O som da linha passando pelo pano a acalmava e a feria. Em algumas noites, parava no meio do ponto, porque via a mão enfaixada de Vogel sobre o mapa. Em outras, via Jacob Rainer olhando para a agulha, como se ela fosse a única explicação do mundo. Nunca falou o nome deles em voz alta. Celestina sabia, não porque Mariana contasse, porque mães que também conhecem silêncio, leem o que falta nas frases. Certa noite, meses depois do retorno, encontrou a filha sentada no quintal, a caixa de madeira aberta sobre o colo. O pequeno vidro escuro estava ali, ainda com algum pó no fundo. Celestina sentou-se ao lado.
Usou? Mariana passou o polegar pela tampa. Usei. Quantos? Não contei para guardar número. Mas sabe. Mariana fechou o vidro. Sei. A mãe olhou para a mangueira. As folhas mexiam devagar, embora não houvesse muito vento. Dormem com você? Alguns. Os que precisavam morrer ou os outros? Mariana fechou a caixa. Os dois. Celestina não disse que passaria. Não mentia nesse tipo de coisa. Apenas pôs a mão sobre o joelho da filha. Então deixe eles sentarem um pouco. Depois mande embora quando puder. Os anos seguintes foram feitos de aparente normalidade. Mariana recusou convites para cerimônias militares sempre que pôde. Quando não pôde, compareceu de vestido escuro, cabelo preso, medalha pequena guardada na bolsa em vez de no peito. Chamava-a de anjo de guerra, heroína discreta. Ela aceitava os cumprimentos como se aceitasse chuva. Não podia impedir, mas não precisava beber. Recebeu uma carta da Europa em 1951. O envelope vinha da Alemanha, reencaminhado por 2 repartições até chegar ao Recife com meses de atraso. Dentro, uma folha em alemão e uma tradução seca, feita por alguém do consulado. Era de Jacob Heiner. Ele dizia que sobrevivera ao campo de prisioneiros, que voltara para uma cidade destruída, que trabalhava descarregando madeira. Dizia que sonhava com a aldeia, com a escola, com a brasileira. Dizia que não sabia se devia odiá-la por ter matado seus companheiros, ou agradecer por ter impedido que o matassem depois. No final, havia uma pergunta: por que me deixou viver? Mariana leu a carta 3 vezes. Depois guardou-a na caixa. Levou semanas para responder. Escreveu em português, porque certas coisas precisam nascer na língua que as sustenta. Pediu ajuda a um padre para traduzir apenas o necessário. A resposta final ficou curta. Eu não deixei você viver. Você já estava vivo. Naquele momento, isso era a única coisa que eu podia respeitar. Não sabia se ele entenderia. Mandou mesmo assim. Jacob nunca respondeu. Em 1954, Celestina morreu. Não foi de repente. Foi se afastando em pequenas partes. Primeiro esqueceu nomes de plantas, depois confundiu horários. Depois passou a dormir sentada, como se não confiasse completamente na cama. Mariana cuidou dela sem pressa e sem esperança falsa. Na última noite, Celestina pediu a caixa de madeira. Mariana colocou-a sobre a cama. A mãe tocou a tampa com os dedos finos. Guarde, mas não adore. Eu sei. Não sabe ainda. Guardar é uma coisa, fazer altar é outra. Mariana baixou a cabeça. E se eu esquecer? Não vai. Então para que guardar? Celestina sorriu um pouco. Para lembrar que você pode escolher não usar. Morreu antes do amanhecer. Depois disso, a casa ficou realmente silenciosa. Mariana continuou trabalhando no posto, fazendo partos, costurando, preparando remédios simples para quem vinha pedir. Com o tempo, as pessoas passaram a procurá-la como haviam procurado Celestina. Dona Mariana sabe. Dona Mariana resolve. Dona Mariana tem mão boa. Ela envelheceu sem perceber. Os cabelos ganharam fios brancos primeiro nas têmporas, depois em toda a cabeça. As mãos ficaram mais finas, mas não perderam firmeza. A cidade mudou. Vieram novos prédios, novos governos, novos discursos. O rádio trouxe outras guerras com outros nomes. Mariana ouvia as notícias enquanto costurava. Às vezes desligava. Nos últimos anos, Mariana passou a andar mais devagar. Continuava atendendo partos quando insistiam, mas preferia ensinar as mais novas. Mostrava como ferver pano, como cortar cordão, como reconhecer febre perigosa, como respeitar o tempo do corpo. Ensinava ervas comuns, as de cuidar. As outras não. Não teve filhos, ou teve muitos, dependendo de como se conta. Crianças que ela ajudou a nascer paravam adultas na rua para pedir bênção. Mulheres que ela salvara mandavam comida em dias santos. A caixa de madeira ficou no alto do armário. De tempos em tempos, Mariana a abria. As agulhas ainda estavam lá. A tesoura de Celestina, escurecida. A carta de Jacob. O pano bordado pela menina de San Vittore. O frasco escuro,
vazio desde o ano em que ela lavou o resto do pó e enterrou a água ao pé da mangueira. Ninguém viu. Não houve cerimônia. Apenas Mariana, o quintal e a terra recebendo de volta aquilo que nunca deveria ter atravessado o mar. Na madrugada de um domingo de 1978, Mariana acordou antes da chuva. Sentiu no ar. O joelho doía, as mãos estavam frias. Levantou-se, acendeu a luz da cozinha e pôs água para ferver. Não havia urgência. Mesmo assim, fez café como se esperasse alguém. Sentou-se perto da janela com um pano branco no colo. Começou a costurar. O ponto era pequeno, regular, quase invisível. Não fazia peça para ninguém. Talvez fosse apenas pano. Talvez fosse mortalha. Talvez fosse hábito. A agulha entrava e saía, e cada movimento parecia puxar alguma coisa de muito longe. Pensou em Celestina, pensou no pai, pensou no navio, pensou em Lúcia, na menina da lamparina, em Harlan riscando o relatório, em Jacob perguntando por quê, sem entender a resposta. Pensou em Vogel também, não com perdão, não com ódio, apenas como se pensa em uma pedra no caminho depois que o pé já cicatrizou. A chuva começou fina. Quando a vizinha entrou mais tarde, trazendo pão, encontrou-a sentada junto à janela, a cabeça levemente inclinada, a agulha ainda presa ao pano. Parecia ter cochilado no meio do trabalho. Na mesa, a caixa de madeira estava aberta. Dentro havia poucas coisas: a tesoura, as cartas, o pano bordado, as agulhas e uma folha dobrada, escrita com a letra firme de Mariana. Não façam altar, não contem demais. Se perguntarem, digam que eu fui enfermeira e costureira. É suficiente. A vizinha leu sem compreender tudo. Talvez ninguém compreendesse. Do lado de fora, a chuva lavava devagar as folhas da mangueira, o tanque rachado, o quintal pequeno e a rua onde Mariana das Dores tinha voltado da guerra muitos anos antes, carregando uma caixa de madeira e um silêncio que coube dentro dela até o fim. Os arquivos não se abriram de uma vez. Abriram como portas velhas em casa úmida. Primeiro um rangido, depois uma fresta, depois a resistência da madeira inchada. Quem esperava revelações limpas, logo descobria que o passado não se entrega assim. O passado se defende. Perde páginas, troca nomes, carimba sigilos vencidos, mistura cópias ruins com originais manchados e esconde o essencial no verso de um formulário sem importância. Em Lisboa, no inverno de 1998, uma pesquisadora brasileira chamada Helena Paiva pediu uma caixa errada. Estava ali por outro assunto. Estudava rotas de exilados e a presença de brasileiros em redes de apoio nos últimos anos da guerra. Tinha 34 anos, olhos cansados, fichas manuscritas e o hábito de levar para os arquivos um casaco grosso. Arquivo português guardava frio de igreja. O funcionário trouxe 2 caixas. Uma delas não era a que ela pedira. Helena quase devolveu sem abrir. Estava atrasada, tinha pouco dinheiro, poucos dias em Lisboa e uma lista longa demais. Mas havia na lombada uma palavra que a deteve: Brasil. Dentro havia relatórios de pós-guerra, memorandos, traduções, cópias de interrogatórios e uma pasta cinzenta sem brasão. No canto superior direito, uma etiqueta datilografada, colada torta, dizia: ocorrência não esclarecida, envolvendo pessoal militar alemão em território europeu. Anexo confidencial. Não arquivar em repartição comum. A chuva batia nas janelas altas. O arquivo cheirava a papel velho, madeira encerada e poeira fria. Na primeira página, 27 mortos, depois 23, depois 21. Os números não coincidiam. Isso era comum. O que não era comum era a repetição de detalhes que atravessavam línguas, datas e repartições. Morte por falência respiratória, ausência de ferimentos, ausência de venenos conhecidos, presença de uma mulher brasileira antes dos sintomas. Em um depoimento alemão traduzido para o inglês e depois para o português, lia-se: ela trouxe café, falava pouco, disseram que vinha do Brasil. Helena sentiu aquele arrepio próprio dos historiadores quando encontram algo que não procuravam, e, no entanto,
parece ter esperado por eles. Na margem de uma folha, havia uma anotação curta, em português: não aceitar comida, bebida, remédio ou auxílio médico. Ela sorriu, não por achar graça, mas por nervosismo. Durante 2 dias, Helena esqueceu a pesquisa original, pediu caixas relacionadas, consultou índices, incomodou funcionários. O caso aparecia e desaparecia. Um memorando citava uma brasileira auxiliar médica, outro dizia apenas M das D. Um terceiro mencionava San Vittore, aldeia italiana sem importância estratégica. Havia um relatório assinado por Edward Harlan, mas a cópia estava incompleta. As páginas do interrogatório faltavam. Faltavam sempre as páginas certas. Ela voltou ao Brasil com mais perguntas que respostas. No Recife, procurou registros militares. Mariana das Dores apareceu em uma linha modesta: auxiliar médica, unidade de apoio, retorno em 1945. Nenhuma condecoração importante, nenhum processo. Uma nota administrativa sobre reintegração ao posto de saúde. Depois, silêncio. No cartório, o nome apareceu de novo: nascimento incerto, filiação de Joaquim Ferreira e Celestina das Dores, óbito em 1978. Profissão: enfermeira auxiliar. Estado civil: solteira. Observação nenhuma. Helena foi ao bairro antigo num sábado de calor. A casa ainda existia, embora quase irreconhecível. A fachada fora pintada de azul forte, o quintal diminuído, o tanque rachado removido. A mangueira, porém, continuava lá, grande, irregular, levantando o piso com raízes teimosas. Uma mulher de meia idade atendeu o portão com desconfiança. Helena explicou. Falou de pesquisa, arquivos, guerra, uma antiga moradora. A mulher ouviu sem mudar o rosto. Chamava-se Lúcia, neta de uma vizinha de Mariana. Dona Mariana era parteira, disse por fim. Minha mãe falava. Ela esteve na guerra? Diziam. Diziam o quê? Lúcia olhou para a rua antes de responder. Que voltou diferente. Essa frase não ajudava, ou ajudava demais. No fim da visita, já no portão, a mulher lembrou de uma caixa. Minha tia-avó ficou com umas coisas dela. Acho que ainda está guardado em Olinda. Coisa velha. Agulha, carta, pano. Nada de valor. A caixa apareceu 3 meses depois. Era pequena, de madeira escurecida, com dobradiça frouxa e uma mancha circular na tampa. Dentro havia uma tesoura antiga, 3 agulhas, linhas ressecadas, um pedaço de pano bordado com flores vermelhas, 2 cartas em alemão com tradução parcial e uma folha dobrada escrita em português. Não façam altar. Não contem demais. Se perguntarem, digam que eu fui enfermeira e costureira. É suficiente. Helena ficou muito tempo olhando para essa frase. Sabia que mortos não têm controle sobre o que deixam. Sabia também que nem toda vida deve ser transformada em vitrine. Começou devagar. Em 2001, foi à Itália. San Vittore ainda existia, menor do que nos documentos e maior do que nas lembranças de quem a descrevia. A escola tinha virado depósito municipal. A igreja fora restaurada. O poço estava fechado por uma grade. As oliveiras continuavam nas colinas, retorcidas, pacientes, indiferentes aos uniformes que um dia passaram por ali. O registro paroquial mencionava, em 1945, mortes de civis evitadas durante a ocupação alemã. Não dizia como. Um livro de memória local falava de uma enfermeira estrangeira que permaneceu com os moradores quando os alemães chegaram. Nada sobre veneno, agulhas ou café. Apenas uma frase, atribuída a uma mulher chamada Lúcia. Ela tinha mãos de parteira e olhos de quem já tinha decidido. Em um arquivo militar nos Estados Unidos, anos depois, Helena encontrou a versão quase completa do relatório de Harlan. As páginas faltantes em Lisboa estavam lá, mas com trechos apagados. Mesmo assim, restavam marcas suficientes. Conhecimento empírico de substâncias vegetais, materiais compatíveis com prática medicinal tradicional, sem evidência suficiente de uso ofensivo, patrulha inimiga incapacitada por agente indeterminado. No fim do documento,
Uma frase manuscrita escapara da burocracia. Se isto for verdade, não deve virar manual. A peça alemã veio por último. Em 2009, num arquivo regional no norte da Alemanha, encontraram os papéis de Jakob Reiner. Não eram memórias propriamente, eram cadernos, cartas não enviadas, anotações feitas ao longo de anos por um homem que aparentemente nunca conseguiu decidir se queria lembrar ou se queria se livrar da lembrança. Jakob escrevia mal, com repetições, datas confusas e culpa por lugares diferentes. Mas o núcleo permanecia sempre igual. A aldeia, a escola, o café, os homens mortos, a brasileira. Ele não a chamava de assassina, também não a chamava de salvadora. Chamava-a de Die Frau mit der Nadel, a mulher com a agulha. Em uma página escreveu: eu queria que ela fosse monstro, porque seria mais fácil. Mas ela costurou meu rosto depois. Isso estragou tudo. Em outra, nunca entendi por que me deixou viver. Talvez porque eu não era importante o bastante para morrer. Talvez porque ela não matava pessoas. Talvez porque eu já estava fora da guerra naquele momento, embora vestisse o uniforme. Helena encontrou, dobrada entre duas páginas, a cópia da resposta que Mariana lhe enviara em 1951, em alemão duro, traduzido por alguém que provavelmente não compreendeu o peso da frase. Eu não deixei você viver. Você já estava vivo. Foi a partir daí que a história deixou de ser apenas arquivo. Helena publicou primeiro um artigo discreto, em revista acadêmica de tiragem pequena. Havia notas de rodapé, ressalvas, dúvidas, lacunas. Ela não escreveu veneno sem aspas. Não escreveu execução. Não escreveu heroína. Usou palavras como hipótese, convergência documental, testemunho tardio, prática medicinal tradicional, memória traumática. Mesmo assim, algumas pessoas entenderam. Um jornalista quis transformar Mariana em manchete. Uma produtora quis filmar a enfermeira que matou nazistas com café. Helena recusou quase tudo. Quando aceitou falar, disse apenas que não havia prova definitiva de método, que os documentos eram fragmentários e que lendas limpam aquilo que a vida deixa sujo. Talvez ela tenha sido apenas uma mulher que sabia fazer coisas que os arquivos não sabiam nomear. Em Lisboa, a pasta cinzenta foi reclassificada. O anexo confidencial perdeu o carimbo de restrição e ganhou uma descrição seca no catálogo. Documentação relativa a mortes não esclarecidas de militares alemães e possível envolvimento de cidadã brasileira em operações aliadas informais. Possível envolvimento. Era uma expressão ridícula e prudente. Mariana talvez tivesse aprovado, ou talvez não se importasse. Anos depois, em uma conferência pequena, alguém perguntou a Helena se, no fundo, ela acreditava que Mariana matara aqueles homens. Helena pensou antes de responder. Eu acredito, disse, que aqueles homens morreram depois que decidiram matar outras pessoas ao amanhecer. Acredito que Mariana estava lá. Acredito que ela tinha conhecimento para interferir no destino deles. E acredito que ela passou o resto da vida sabendo exatamente o que fez. O resto é mecanismo. Mecanismo. Essa palavra voltava sempre. Os médicos queriam mecanismo. Os militares queriam método. Os leitores queriam certeza. Mas, entre os papéis, fotografias, cartas, relatórios e silêncios, o que aparecia com mais força não era uma técnica, era uma pessoa. Uma menina segurando lamparina no Recife, uma filha de parteira, uma mulher no navio, com a caixa de madeira contra o peito, uma enfermeira em San Vittore, entrando numa escola ocupada com bacia, panos e café, uma velha sentada à janela, costurando branco, pedindo que não fizessem altar. Na última página da pasta de Lisboa, depois dos laudos, depoimentos, traduções e recomendações, havia uma anotação sem assinatura, feita em tinta azul. Helena nunca conseguiu descobrir quem escrevera. Talvez Harlan, talvez Seixas, talvez um funcionário qualquer que leu o caso tarde demais e entendeu mais do que devia. A frase dizia: não compreendemos como ela fez. Compreendemos menos ainda porque não o fez mais vezes. Helena copiou essa frase em seu caderno e, ao lado, escreveu apenas uma observação para si mesma.
porque ela não era arma. Depois fechou o caderno. Lá fora, Lisboa continuava úmida sob uma chuva fina. O Tejo corria escuro, como corria naquela noite em que o major português abrira a mesma pasta e imaginara, do outro lado do Atlântico, uma mulher costurando em silêncio. Os arquivos tinham se aberto. Não totalmente. Nunca totalmente. Mas o bastante para que, entre carimbos vencidos e papéis manchados, aparecesse por um instante a linha fina de uma vida. Uma linha puxada do Recife até a Itália, da Itália a Lisboa, de Lisboa de volta ao Recife. Uma linha que atravessava guerra, culpa, cuidado e silêncio. Como todo ponto bem feito, quase não se via, mas segurava tudo.